Eu sou Arno Paus, essa é minha esposa Verinha. Nós somos os pastores da 316 Airport Church em São José dos Pinhais, no Paraná. Seja bem-vindo ao nosso canal no YouTube. Desfrute desta mensagem. Hoje eu não vou pregar. Vou tentar, né? Eu vou trazer rapidamente, prometo ser breve. Eu não trouxe a minha esposa Tabata, acho que ela vem à noite. Porque eu sou prolixo, falo demais, né? Então ela ali fica ali sentada, a gente já tem um código e eu paro de falar. Mas eu prometo ser breve. Qual a diferença de, vamos supor assim, ó, um cirurgião cardiovascular para um motorista de caminhão? Sabe qual que é a diferença? Informação, conhecimento. Um opera corações e o outro leva corações. Porém, os dois receberam informação para ter habilidade no que estava fazendo. Você entra numa faculdade e você vai receber lá o quê? Informações. Você vai receber palavras. E aí você sai de lá um engenheiro, um advogado, um professor. E como você virou isso? Através de informações, através de palavras. Então, se hoje nós entendermos o que Deus vai falar conosco esta manhã, tenha certeza que a sua vida vai ser transformada. Eu queria ler 2 textos antes de conversarmos. O primeiro texto está em Efésios 2, do 5 ao 9. A gente tem ali, Efésios 2, do 5 ao 9. Deus deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E o outro versículo, Tiago, capítulo de número 2, 17 e 18. Tiago, capítulo 2, 17 e 18. Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá: você tem fé? Eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu mostrarei a minha fé pelas obras. Olha que interessante. Confesso que, se a gente não prestar muita atenção, chega a ser contraditório esses 2 textos que lemos. Por quê? Porque nós estamos cansados de ouvir, já decoramos, que nós somos salvos pela graça. Vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Então, eu não sou salvo pelas obras. Porém, vem Tiago, e esse Tiago aí é irmão de Jesus. Então, ele sabe do que está falando. Vem Tiago e diz o seguinte: tá, você fala que tem fé, mas sem obra ela é morta, não vale de nada. Mostra para mim a sua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha pelas obras. E agora? Eu comecei a imaginar, ainda mais nesta época que nós estamos vivendo, que a gente diz que é a época da graça, a mensagem da graça, e agora já está consumado, a gente não faz mais nada. E agora? Quem que está errado? Paulo ou Tiago? Porque eu fiquei pensando, e agora? Eu faço obra
ou eu não faço obra? E aí, tem mais alguns versículos que eu gostaria de ler, que eu acho que vai ficar fácil o entendimento. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios 4:13. 2 Coríntios 4:13. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Olha que interessante, deixa lá de novo. Está escrito: cri, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Vamos ler agora. Na verdade não vamos ler não, senão a gente vai demorar, você vai anotar aí, depois você lê em casa. Vamos ler só Gênesis 2:2. Gênesis 2:2. No sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Deus, depois que terminou a sua obra, descansou. Vamos lá, só rapidamente aqui. Gênesis 1:6. Gênesis 1:6. Depois disse Deus: haja entre as águas um firmamento que separará águas das águas. Gênesis 1:9. E disse Deus. Gênesis 1:11. Então disse Deus. Gênesis 1:14. Disse Deus. Gênesis 1:20. Disse também Deus. Gênesis 1:22. Então Deus os abençoou dizendo. Gênesis 1:24. E disse Deus. Gênesis 1:26. Então disse Deus. Gênesis 1:28. Deus os abençoou e lhes disse. Gênesis 1:29. E disse Deus. De novo, Gênesis 2:2, por favor. No sétimo dia, Deus havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Obrigado. Olha que interessante, a Bíblia fala que Deus terminou a obra no sétimo dia. Qual foi a obra de Deus? O que Deus fez? Deus disse, Deus falou. Lemos lá, na segunda carta de Paulo, à igreja de Corinto, que eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei, e esse é o espírito da fé. E disse Deus. Então qual que foi a obra que Deus fez? Ele falou. A obra da fé, e não vamos definir aqui, mas dos atributos, dos objetivos, uma das realizações da obra da fé é falar. Criei, por isso falei. Então que obra Tiago está dizendo? As nossas declarações. As nossas palavras têm poder. As nossas palavras são poderosas. Olha que interessante. João 6,63. João 6,63. O espírito da vida, a carne, não produz nada
que se aproveite. As palavras que eu disse são espírito e vida. As nossas palavras, elas têm poder para criar e para derrubar, para construir e para destruir. Deus, Ele não faz acepção de pessoas. Porém, o que difere o pastor Arno de nós é a maturidade. Eu tenho 2 filhos, e o meu filho mais velho, quando fez 18 anos, ele começou a dirigir. A minha filha mais nova, pai, deixa eu dirigir. Eu falei, você não pode, porque você não tem idade para dirigir, você não tem maturidade para dirigir. Isso quer dizer que eu não a amo? Não, lógico que eu a amo, porém ela não tem maturidade. Crianças, quando não tem maturidade, falam um monte de coisa. Eu chegava em casa, tinha vez, e minha filha falava, papai, eu vou te dar um avião. Eu falava, dá 2. A gente não leva muito em conta quando uma criança fala, porque é criança. Agora, quando é adulto, as coisas começam a mudar. Então, o que acontece? Algumas vezes nós estamos orando, pedindo e não estamos recebendo resposta. Será que é porque Deus não está nos ouvindo? Não. A Bíblia diz que o ouvido dele não está fechado, para ele não nos escutar, e nem seu braço encolhido, para ele não nos abençoar. Mas, o que acontece? Algumas vezes as nossas palavras estão gerando uma obra que não seria legal. Por exemplo, você está atrasado para vir para o culto, alguém te fecha no trânsito, aí você fala, desgraça, devia morrer. Aí depois você chega aqui no culto, né, e louva a Deus, abençoa, e aí você vai orar por um irmão que está enfermo, você fala, Deus, cura. Aí vamos falar que é assim, isso aqui não é assim, mas só para a gente, didático, pedagógico. Vamos falar que Deus fala assim, eu vou curar, aí vem o diabo e fala assim, não, você não pode. Porque se você curar, você vai ter que matar também lá, ó. Porque ele acabou de matar um. Se você validar a palavra dele aqui, você vai ter que validar lá. E aí Deus fala, não, eles são crianças, ainda não tem maturidade de ter poder nas palavras. Porque a gente fala assim, eu não consigo parar de tal coisa. Você está declarando com as suas palavras. Eu sou um desgraçado. Quando você coloca a mão na cabeça das crianças, essa aqui é uma pestinha, pelo amor de Deus, mãe, pai, tio, vó, quebre essas palavras. Você está declarando sobre a vida dessas crianças. É igual o avô, é igual o tio. Qual é a obra da fé? Declarar, falar. Crie, por isso falei. Olha que interessante, 2 Tessalonicenses, a segunda carta de Paulo a Tessalônica, 2 Tessalonicenses 1:11. Olha o que diz, 2 Tessalonicenses 1:11. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação, e com poder cumpra todo o bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Qual é a obra que procede da fé? As palavras. Como que Deus vai cumprir em nossas vidas todas as palavras que saem das nossas bocas? Se a gente diz assim, não tem jeito mais, eu queria morrer. Qual que é a obra da fé? Falar, declarar. Aonde? Primeiro lugar em nós. 1 Coríntios 10:10, ele diz algo que eu fiquei em choque. Primeira carta de Paulo aos Coríntios 10:10. E não se queixem, como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor.
Então, quando a gente reclama, quando a gente murmura, quando a gente se queixa, a gente dá legalidade para o anjo destruidor agir. Não reclame, não se queixe. Por quê? Porque se eu estou reclamando, eu não estou tendo fé. Porque a Bíblia diz que Jesus nos resgatou, Jesus nos colocou sentado com Ele nas regiões celestiais. Diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Diz que todas as coisas podemos naquele que nos fortalece. E quando eu declaro algo que é inverso disso, não é fé. Porque eu criei, por isso falei. Olha lá, 1 Tessalonicenses 2 e 3. 1 Tessalonicenses 2 e 3. Tessalonicenses 1, 2 e 3. Pois nossa exortação não tem origem no erro, nem em motivos impuros, nem temos intenções de enganá-los. Não, 1, 2 e 3. Volta o 2, por favor. Versículo 2. Sempre damos graças a Deus por vocês, mencionando-os em nossas orações. Lembramos continuamente diante de nosso Pai o que vocês têm demonstrado, o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança, proveniente da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Qual que é o trabalho que provém da fé? As nossas orações, as nossas declarações, as palavras que saem das nossas bocas. Não adianta nada a gente procurar ter uma vida beata, uma vida regrada, uma vida justa, reta, porém o que sai das nossas bocas serem palavras de murmuração, de queixa e reclamação. Porque as nossas palavras têm poder. Você aprende na escola, na física, que o som ele se propaga, ele não acaba. Essas palavras que estamos dizendo aqui, a física diz que ela está no ar, ela está lá rolando. A Bíblia fala que aquele que é nascido de Deus, o maligno não lhe toca. Satanás não pode tocar em mim e em você, a não ser quando damos legalidade a ele. E quando dando legalidade? Com as palavras. Porque a gente lança a palavra e aí ele pega aquela palavra e diz assim: ó Deus, ele falou, saiu da boca dele. E agora? Agora Deus fala assim: tá bom, então não valido nenhuma palavra deles. Isso é didático, é pedagógico, para a gente entender o poder que tem as nossas palavras. Eu toda manhã e toda noite eu faço a seguinte oração: Deus, eu quebro, anulo todas as palavras que lancei consciente e inconsciente sobre a minha vida e de qualquer pessoa. Eu anulo. Ah, Alessandro, mas olha só, a gente não está agora na época da graça, não tem mais nada disso. É isso aí. Estamos na época da graça. E você vai ficar amaldiçoado de graça. É só você, porque a gente está falando de palavras. Então se é na época da graça, então minha palavra não tem poder nenhum para fazer nada. Se a minha palavra tem poder para eu declarar na época da graça e trazer à existência aquilo que eu quero, ela também tem poder para trazer à existência aquilo que eu não quero, mas disse. Porque só vale para o bem? Aí fica esquisito. Olha essa outra aqui, ó. João 20, 21 e 22. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio.
E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Jesus soprou e disse: receba. Preste atenção, se a gente analisar as Escrituras, tudo acontece através da palavra. Então talvez a minha, a sua vida ainda não está do jeito que a gente gostaria, porque as nossas declarações não são aquelas que deveriam ser. O que é fé? Fé é a certeza daquilo que não vemos, e a convicção daquilo que esperamos. Certeza a respeito do que, Alessandro? A respeito de mim. Fé é a certeza do que eu não vejo. Começa comigo. Eu não vejo uma pessoa calma, eu não vejo uma pessoa liberta, eu não vejo uma pessoa próspera, eu não vejo uma pessoa organizada, eu não vejo uma pessoa abençoada, porém eu creio, porém eu tenho fé. Por isso eu falo, eu sou abençoado, eu sou próspero, eu sou sarado, eu sou curado. Criei, por isso falei, e esse é o espírito da fé. Fé é a certeza do que eu não vejo. Eu não vejo ainda em mim a pessoa que eu gostaria de ser, porém eu creio que eu já sou. E o que eu faço agora? Eu declaro. Das nossas bocas só pode sair bênção, porque as suas palavras têm poder. Declare. Olha só, para você ver, se você chegar para uma pessoa, para um amigo, para um irmão, e falar assim: obrigado pelo almoço que você me pagou, aquela pessoa vai dar risada, porque ela nunca te pagou o almoço. Aí você encontra de novo: obrigado pelo almoço. O que vai acontecer? Ela vai dar risada. Você encontra de novo, fala: obrigado pelo almoço. Ela vai dar risada. Você encontra de novo: obrigado pelo almoço. A pessoa fala assim: eu vou ter que te pagar o almoço. Não é possível. E você vai ganhar um almoço. Não é assim? Se nós que somos mortais, seres humanos, agimos dessa maneira, imagine Deus. Fé é a certeza do que não vemos e a convicção daquilo que esperamos. Olha só, a Bíblia ela conta uma história, e eu quero encaixar nessa nossa conversa para exemplificar como pode mudar a nossa vida, as nossas declarações. Existe um estudo, se você pesquisar na internet, você vai ver. Teve um japonês lá, que pegou moléculas de água, e um copo com água, ele declarava as palavras ruins, e num outro copo com água, palavras boas, e as moléculas da água mudaram. Ele colocava aquela água exposta a um som, e dependendo do som ela mudava. O nosso corpo é 70% de água. Se em um copo, declarações, muda as moléculas, imaginem nós. Imagine em nós. Tudo foi criado pela palavra. As nossas palavras são poderosas. Que possamos ter como objetivo hoje, nunca mais sair da nossa boca coisas ruins. Eu tenho há alguns anos isso comigo. Tudo que for ruim, bate em mim e fica, porque de mim só sai coisa boa. Só sai coisa boa. Ninguém tem controle de suas emoções. Ninguém controla o que você diz ou o que você fala.
Você não pode impedir alguém de te ofender, de falar mal de você, de te magoar, de te ferir. Você não pode impedir. Você não tem controle sobre esta pessoa. Porém, você tem controle sobre o que sai de você. Por isso que a Bíblia diz que contamina o homem não é o que entra, mas sim o que sai. Eu posso receber várias ofensas, e eu não tenho controle disso. Porém, eu controlo o que vai sair de mim. E de mim vai sair virtude. Por mais que o sentimento que está dentro de mim é raiva, é ódio, eu não me movo pelos sentimentos. Por mais o que eu estou vendo nesse momento é a vontade de matar. Porém, eu não me movo pelo que vejo. Eu me movo porque creio. E a Bíblia diz que um dos frutos do Espírito é paciência. E eu posso estar irado. Eu não estou vendo esse momento de paciência na minha vida. Mas eu não vivo por vista, eu vivo por fé. E aí eu falo brando e manso. Mesmo que eu diga assim, Deus te abençoe. Porque o que gera é a palavra e não as emoções. Jesus, num alto nível de emoção, dobra os seus joelhos e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas eu não me movo pelas emoções. Eu me movo pela palavra. Então, todavia, seja feita a sua vontade. Então, isso tem que estar claro em nós, principalmente pai e mãe. A gente, de repente, na grande maioria das vezes, inconsciente, a gente faz declarações sobre a vida dos nossos filhos, que geram prejuízos, porque somos autoridade sobre a vida deles, sobre as nossas próprias vidas. Eu não consigo parar com isso. Pastor, eu já tentei, eu não consigo. E eu sempre falo assim, não vai conseguir mesmo, enquanto não mudar o que você diz. Tiago fala o seguinte: perfeito é o homem, perfeito é a mulher que consegue controlar a sua boca. Ela controla todo o corpo. Alguns jovens, tem muitos jovens que frequentam o meu espaço, chegam para mim e falam: eu tenho problema com pornografia, eu tenho problema com sexualidade, eu não consigo parar. Eu falo assim: pare de falar. Vou orar com você aqui, Deus, coloque um freio na boca dele e fala: para, não é isso. Meu problema não é de falar, o meu problema é sexual. Eu falo: não é. Porque a Bíblia diz que se você controlar o que você fala, você controla todo o corpo. Não adianta nada você orar por isso, você fazer campanha, jejuar, pedir oração, mas na rodinha ficar falando de besteira. Na faculdade ficar falando de pornografia, com os amigos falando de besteira. Olha que interessante. Eu quero aqui confessar um erro teológico. Algumas vezes eu orava assim: Deus, assim como você multiplicou aqueles pães, multiplica a gasolina. Eu tinha um carro, um Uninho, logo quando eu me converti, que ele andava só na luz, eu costumava dizer, que só na reserva. Punha cincão, ia levar os missionários para as favelas, então com cincão rodava 200 quilômetros, era só Deus. E a oração era: Deus, assim como você multiplicou os pães lá com Jesus, multiplica a gasolina. E acredita que eu orava errado? Por quê? Porque Jesus não orou para multiplicar os pães. Se você ler a passagem lá, olha que interessante, Jesus olha e tem um problema, uma multidão com fome. Ele já sabia o que ia fazer, a Bíblia diz, mas ele fala para os seus discípulos assim: escute, precisamos dar de comer para esse povo aí. E aí sai lá o menino, vai lá e olha, no meio da multidão tem um rapazinho lá com 5 pãezinhos e 2 peixinhos. Entrega lá para Filipe, ele vem aqui, traz para Jesus. Se sou eu ali no lugar de Jesus, quando eu vejo aquele negócio ali, eu ia dar um pescotapa no Filipe. Rapaz, leva esse negócio para lá, rapaz. Um monte de gente com fome aqui, você vai trazer 5 pães e 2 peixes. O que vai resolver? Já tinha murmurado, já era. Se sou eu ali, antes de entender a lição que ele nos ensinou.
Só que ele pega aquele pão. O que é fé? Fé é a certeza do que eu não vejo, certo? Mas convicção do que eu espero. Cri, por isso falei. A fé sem obras é morta. Então não adianta eu falar que eu creio se eu não declaro. E não adianta falar que eu creio se eu declaro agora aqui, depois eu desdeclaro. Nem sei se existe desdeclarar, mas aí eu desdeclaro aqui. Então vamos lá, Jesus pega os pãezinhos, pega os peixes e faz o quê? Levanta para o céu e o texto diz, deu graças. Ele agradeceu, Pai, obrigado porque você alimentou todo mundo. Aí Deus olhou e falou assim, meu Deus do céu, rapaz, está doido, cara. Como que ele vai agradecer um negócio que não funciona? Agora ele acionou aqui o mistério. Sabe por que ele acionou o mistério? Porque a Bíblia diz assim, ó, sem fé é impossível. Não diz assim, sem fé você não consegue. Ela não diz assim, ó, sem fé é mais ou menos. Não, ela diz o seguinte, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível. Só que olha aqui, isso aqui é um boleto extra, não estava no script. Olha isso aqui. A Bíblia também diz assim, ó, agrada-te do Senhor seu Deus, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Olha o segredo do milagre aqui. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas tudo é possível ao que crê. Por que tudo é possível ao que crê? Porque se eu tenho fé, eu agrado a Deus. E se eu agrado a Deus, Ele satisfaz o desejo do meu coração. Então agora Jesus pega aqui, levanta os pães e fala, ó pessoal, é o seguinte, obrigado Senhor. Mandou comida para todo mundo. Deus olha e fala, rapaz, isso aí não dá para ninguém, Jesus. Mas agora o que acontece? Ele agradou porque ele teve fé. E se ele teve fé, ele satisfez o desejo do coração dele. Então se o seu salário está pouco, não murmura, não reclama, não declara, porque está pouco demais aqui, esse dinheiro não está dando para nada, pastor. Eu não estou dando dízimo porque não está dando nem para comer. Ei, declare, obrigado Senhor, por esse montante de dinheiro que está na minha conta, mas espera lá, está negativa. Aí Deus vai falar, pronto, ele tem fé, porque fé é a certeza do que eu não vejo. E a obra da fé é a declaração. E aí quando eu tenho fé, eu agrado a Deus, e quando eu agrado a Deus, o que Ele faz? Satisfaz o desejo do meu coração. Deus, obrigado Deus, por o carro novo que eu estou andando. Mas nem carro você tem. Deus, obrigado por ter dado esse monte de pão, mas calma aí, rapaz, Jesus. Quer ver uma outra passagem que Jesus deixa claro para nós? Jesus está lá fazendo a obra e de repente morre o amigo dele, Lázaro. Lázaro morre. Isso aqui que eu vou contar agora é bastidores, hein? Isso aqui é segredo do céu. É que eu estava lá, eu vi, eu vou contar para vocês. Aí vocês contam para todo mundo e mais ninguém, só isso. Aí, Jesus empolgado, fazendo a obra, evangelizando, lá ia inaugurar a igreja do Batel, aí todo animado. Aí, o que aconteceu? Falaram assim, Jesus, seu amigo lá, o Lázaro morreu. Morreu nada, ele está dormindo, continuou falando aqui e tal. De repente, quando acabou tudo, ele agora vai lá, né, para ressuscitar Lázaro. Aí ele fala, pai, então é o seguinte, vamos lá, né, ressuscitar Lázaro. Aí o pai falou, não vou não. Como assim? Como assim é o seguinte, tudo que você faz, a gente conversa, você me ouve, eu dou as direções. Agora, do nada, você fala que não morreu não, que negócio é esse? Isso aqui é bastidores, hein, eu estou contando segredo para vocês, isso aqui não está na Bíblia. Que negócio é esse? Como que você vai fazer um negócio desse? E aí Jesus foi ali com o pai, conversando, tentando convencer. Deus falou, não. Era aproximadamente 4 quilômetros de onde Jesus estava, para onde estava Lázaro. Meu Deus, ele levou quanto tempo para chegar lá? Alguém sabe? 4 dias? Olha, mas como? 1 quilômetro por dia é impossível. Mas é que ele estava falando, pai, então ressuscita, não vou. Aí ele chegou lá, fez o quê? Tirou a carta da manga, apelou para quê? Para o milagre. Como? Ele fez assim,
Olha só, ele chegou lá. Ei, tirai a pedra. Não é isso? Tiraram a pedra. Aí ele falou assim: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aí Deus falou: ué, ele nem orou. Como que eu vou ouvir se ele nem orou? Fé é a certeza do que eu não vejo. E a convicção daquilo que eu espero. Jesus nem orou, era fé. Pai, obrigado porque me ouviste. Ele falou: ué, mas ele nem orou. Se ele nem orou, ele está falando uma coisa que não viu ainda. É fé. E se ele está com fé, ele acionou a fé. Ele me agrada e eu tenho que satisfazer o desejo do coração dele. Preste atenção no texto, leia lá, na ressurreição de Lázaro. Ele fala assim: Pai, graças te dou porque me ouviste. Só que ele nem tinha orado. Ele ainda não tinha orado. Isso é fé. Porque ele estava crendo daquilo que não tinha acontecido, que ele não tinha visto ainda. Fé é a certeza do que eu não vejo e a convicção daquilo que eu espero. A respeito de quem? Primeiramente de mim. Se você ainda não se vê aquela pessoa que você gostaria de ser, declare ela. E não importa a circunstância onde você estiver, não importa a situação que você está. Eu quero agora, para a gente finalizar, trazer uma história que vai ficar bem claro o que é fé. Olha que interessante. No Evangelho de Lucas, lá no capítulo 23, no versículo 38 e 43, eu quero trazer uma situação que praticamente já estava encerrada, para a gente finalizar. A gente vai ler então Lucas 23, do 38 ao 43. Havia uma inscrição acima dele que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançaram-lhe insultos: você não é Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o respondeu, dizendo: você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos aqui recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu mal algum. Então lhe disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Olha que interessante. A gente está aqui diante de um réu confesso. Não era um bandido bom e um bandido ruim, que as pessoas diziam assim: o bandido bom e o bandido ruim. Não. Era dois bandido. E ele confessou, era um réu confesso, falou assim: nós estamos aqui porque nós merecemos. Mas ele não merece. Ele não merece. Ei, Jesus, lembra de mim. Lembra? Quando entrar no paraíso. Obra da fé. Crie, por isso falei. Lembra do quê? Jesus, ele pregava andando pela Galiléia e ele dizia o seguinte: eu vim resgatar o que se havia perdido. Os sãos não precisam de cura, mas sim os doentes. Ele tinha ouvido as palavras de Jesus e era impossível alguém não ouvir. Então ele executou a obra da fé. E preste atenção, a situação dele estava difícil. Ele já havia sido condenado. Ele já havia sido ele já tinha errado, já tinha recebido a sentença.
E ele ia ser morto ali. Acabou, já era. Porém, ele realizou a obra da fé, declarando a Jesus, independente da situação dele, ele creu, por isso falou. Olha que interessante, nós vamos ler o último versículo, Isaías 46, 9 e 10. O pessoal do louvor, se quiser subir, já pode subir que eu vou finalizar. Isaías 46, 9 e 10. Lembra-se das coisas passadas, das coisas muito antigas. Eu sou Deus e não há outro, não há nenhum outro. Eu sou Deus e não há nenhum como eu. Desde o início faço conhecido o fim. Preste atenção agora. Deus está falando que Ele faz primeiro o fim, depois Ele começa a história. A gente vê isso na Bíblia. A Bíblia diz que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Antes de criar o mundo, Ele já resolveu o problema do mundo. Ele já fez o fim. Ele diz assim, ó: desde o início faço conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá, digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Deixa aí. Ele está dizendo o seguinte: não existe outro Deus como eu, porque eu sou o Deus que faz primeiro o seu fim, e depois eu começo. Se coloque de pé, queridos. Olha que interessante. Qual que é a obra da fé? Falar. Crie, por isso falei. As suas palavras têm poder. Sem fé é impossível agradar a Deus. Agrada-te do Senhor seu Deus, Ele satisfará o desejo do seu coração. Por isso que tudo é possível ao que crê. Eu tenho quase que certeza que a sua situação não está igual àquele daquele rapaz. Ele estava praticamente no final da vida dele. Ele estava condenado, pendurado numa cruz, morto, cumprindo a sua sentença. Porém ali ele creu e falou. E a sua eternidade foi mudada. Escute, de repente, se você estiver passando por uma situação complicada, é porque ainda não acabou. Porque a Bíblia fala que Deus faz o fim antes do começo. Então, se está difícil, não acabou. Como você sabe, Alessandro? Eu sei, porque a Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. A Bíblia diz que o final é melhor do que o começo. Então, se está difícil é porque ainda não acabou. Se está complicado é porque ainda não acabou. Porque o fim vai ser melhor do que Como eu sei que acabou? Quando estiver melhor. E como mudar? Declarando. Pare de murmurar, pare de reclamar. Ah, essa pandemia acabou com tudo. Essa pandemia não deu mais. Não! Obrigado, Senhor, porque nessa pandemia minha empresa cresceu 3 vezes mais. Obrigado, Senhor, porque meu salário dobrou nessa pandemia. Obrigado que eu estou tendo várias propostas de emprego. Obrigado porque eu estou com uma saúde inabalável. Eu estou com uma saúde fraca, sabe como que é, pastor? Ore, pare! Obrigado pela saúde, mas é pouco a minha saúde. Ele vai multiplicar, porque era pouco, pão e peixe. Porém Jesus agradeceu pouco. E aí o que aconteceu? Multiplicou. É pouco a fé que você tem? Você é aquele crente bully, crente de pouca fé. Você tem pouca fé? Então agradece, que Ele vai multiplicar. É pouca saúde? Agradece que Ele vai multiplicar. É pouco dinheiro? Agradece que Ele vai multiplicar.
As nossas palavras têm poder. E não importa o que você está vivendo, eu tenho certeza que você não está igual aos Dimas. Ele estava ali numa situação complicada, réu confesso, pendurado na cruz, já ia morrer, mas ele creu e por isso ele declarou: Rei, lembra de mim quando entrar no paraíso. E aí sabe o que aconteceu? Jesus lembrou, sabe do quê? Desse texto que acabamos de ler. Deus é o único Deus que Ele faz o seu fim antes do começo. E saiba que o seu fim é de glória, o seu fim é de vitória, o seu fim é abençoado, porque o final é melhor do que o começo. E para a gente agora acabar com tudo, a gente vai fazer uma oração junto, pode ser? Eu falo aqui, vocês repetem comigo, mas agora feche seus olhos. Feche seus olhos, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não liga para quem está do lado. Agora o mistério é você e Ele. Fala assim comigo, assim, ó: eu anulo, quebro, destruo todas as palavras que lancei, consciente ou inconsciente, e declaro que da minha boca fluirão rios de água viva. Se Deus é por nós, quem será contra nós? 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Eu confio no Senhor, e as minhas forças serão renovadas, como os montes que não se abalam. Fui moço, sou velho, mas nunca vi um justo mendigar o pão, e nem a sua descendência. E em Cristo Jesus, eu sou justo, reivindico e declaro essas promessas sobre mim. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Esperamos que você tenha sido grandemente edificado com essa mensagem. Venha nos visitar em um de nossos cultos, aos sábados às 19h30, culto de jovens, aos domingos às 10 horas da manhã e às 18 horas. E também inscreva-se em nosso canal no YouTube.